Bom dia, boa tarde, boa noite. Que seja muito bom e que encontre você bem qualquer hora do dia que você possa nos acompanhar aqui nessa leitura comentada do livro O Homem Integral. Estamos estudando o segundo capítulo deste livro, cujo título é Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. E nós estamos numa parte cujo título é Ódio e Suicídio. E hoje, provavelmente, esperamos concluir essa parte do capítulo, esse tema proposto pela mentora. A relação do ódio e do suicídio, ela vai colocar nos dizendo que nós estamos numa trajetória ascendente do instinto, então nós estamos presos no cipoal dos instintos animalescos ainda, então nós vamos caminhando do instinto para a razão, da razão para a intuição, da intuição para a perfeição. Então estamos aí nesse degrau entre o instinto e a razão. E por isso mesmo, ainda muito ligados à questão instintiva, aos sentimentos mais inferiores, nós vivenciamos situações no âmbito social que vão nos levar ao ressentimento, do ressentimento à amargura, da amargura ao ódio, e o ódio vai gerar selvageria, ou seja, vai gerar violência contra o outro e em algumas situações, para não dizer muitas, violência contra a própria vida, contra o próprio eu, num movimento de querer aniquilar a vida que há em si por conta desse ódio que não possa ser muitas vezes expressado no âmbito social. É assim que a mentora nos apresenta a relação entre o ódio e o suicídio, como essa trajetória do ódio, que não se faz da noite para o dia, mas é um processo que inicia lá com o ressentimento, que vai culminar no ódio, e o ódio, sim, este vai dar origem a patologias, e essas patologias podem sim culminar nessa atitude, como ela diz aqui, covarde, de fugir da própria vida. E aí, na semana passada, nós vimos ela abrangendo, como nos disse a nossa companheira Maria Lúcia, né? Nos dando, já que o título desse capítulo é Estranhos Rumos, Seguros Roteiros, nós passamos por esses estranhos rumos da emoção descontrolada, da selvageria, do desamor, que é o ódio, né? Então, esses são estranhos rumos que nós tomamos, mas ela vai aqui nos apresentar um seguro roteiro. E o seguro roteiro que ela nos apresenta que foi o último parágrafo que nós lemos na semana passada, retomando ele. Descobrir a sua realidade e crescer dentro dela, aumentando a capacidade de ser saudável, eis a função da inteligência individual e coletiva, posta a benefício da vida. Então, o que melhor podemos fazer para viver, para transitar nesse mundo, descobrir a nossa realidade, que patamar nós estamos, não querer ser nem mais nem menos daquilo que eu sou. E a partir do momento que eu descubro, me conheço quem eu sou, aí sim, dentro dessa realidade, eu posso avançar, eu posso crescer. E quando eu cresço em autoconhecimento e em direção à razão e daí à intuição, né, para sonhar com a perfeição, eu já tenho a capacidade de ir aumentando
a minha saúde, concorda? A minha saúde física, emocional, espiritual. É por isso que nós trabalhamos a inteligência, no sentido da razão, né? Então, a inteligência individual e coletiva é posto a, a esse objetivo, que é o autodescobrimento para manter os indivíduos saudáveis. Então, continuando na leitura que a mentora nos traz, ela vai dizer, já a leitura de hoje, que as transformações propõem incertezas, que devem ser enfrentadas naturalmente, como as oposições e os adversários encarados na condição de ocorrências normais do processo de crescimento, sem ressentimentos, nem ódios ou fugas para o suicídio. Olha como ela faz um apanhado interessante daquilo que ela veio trazendo ao longo de toda a leitura dessa parte, desse capítulo. Porque a vida é dinâmica, a vida é movimento. Então, ora a vida muda e nos traz uma sensação agradável, porque nós gostamos da mudança, digamos, nós mudamos para melhor, dentro do nosso ponto de vista, porque a gente sempre muda para melhor. Só que às vezes a gente acha que não, porque se a mudança nos desagrada momentaneamente, a gente vai achar que não foi para melhor, né? É assim que a gente faz. Então, houve uma transformação, uma mudança, porque vida é movimento, é transformação. Porque se nós vivêssemos uma vida estática, sem transformações, como que nós iríamos nos transformar? Vocês concordam? Nós estamos no patamar da perfeição? A resposta é não. Qualquer um em sã consciência, no uso da razão, consegue dizer que nós estamos aqui nesse planeta, nessa escola, nessa experiência, nós estamos ainda muito longe da perfeição, muito longe ainda da intuição, não é? Nós estamos o que? Construindo o patamar da razão. E ainda muito preso nos instintos. É esse o nosso patamar evolutivo. Mas se nós estamos então longe da perfeição, o que isso significa? Que nós temos muitas mudanças a serem feitas em nós mesmos, nas nossas concepções, para que a gente chegue à perfeição. Se a vida não muda, como é que eu vou mudar? Vocês concordam? A escola tem que ir mudando, as condições têm que ir mudando para eu ir repensando a forma como eu me locomovo ou como eu ajo no mundo. Então, as transformações, elas são benéficas. Transformar é mudar a forma, tá? Então, é transformar, mudar a forma. E toda transformação, ela traz o que? Incertezas. E o que nós vivemos? Nós muitas vezes achamos, por que a gente tem medo da morte, por exemplo? As pessoas têm medo da morte. Tem medo da morte por quê? Porque é uma mudança. E essa mudança eu não sei. Não significa que vai ser para melhor ou para pior, né? O problema é que eu não sei. Então, muitas vezes a pessoa se sujeita a estar numa situação que ela não está bem. Sabe por quê? Porque ela não sabe como vai ficar se ela sair daquela situação. Ou seja, o medo da incerteza é pior incerteza para o indivíduo é pior do que permanecer numa situação que não está boa. Quantas pessoas, só raciocinando um pouco para dar um exemplo, vivem relações abusivas e permanecem em relações abusivas porque ela tem o medo do que virá se ela sair daquela relação, ou seja, aquela relação abusiva, ela não está feliz, mas ela conhece aquela situação, né? Então é isso que a gente tem como até um instinto, né? A gente tem um instinto de permanecer na situação que nos traz segurança. A gente quer o quê? Segurança. E as mudanças não nos dão segurança, porque eu não sei aonde aquilo vai dar. Mas aí a mentora nos propõe que nós enfrentemos as transformações como algo natural, algo da vida. E é assim o nosso próprio corpo, não é assim? Até outro dia atrás éramos um bebê que virou uma criança, que virou um adolescente,
que virou um adulto. Olha a transformação no sentido de mudar a forma que nós fomos executando, né? Concorda? A forma como a gente pensa. Olha como de um ano para o outro, a um mês para o outro, a gente vai mudando a forma como a gente pensa, como a gente encara a vida. Então, nós vivemos numa constante transformação. Seja bem-vinda, Larissa. E, enfim, então isso é natural da vida. Precisamos enxergar desse jeito. E por quem vem essa transformação? Muitas vezes a vida tem, aliás, todas as vezes, a vida tem instrumentos que vai propiciar a transformação que a gente precisa para nos levar para um outro patamar. E o que a gente faz se essa transformação muitas vezes não nos é agradável? A gente simplesmente fica com ressentimento daquele que foi instrumento. Então, a proposta da mentora aqui é que a gente enxergue as transformações como naturais e enxergar aqueles instrumentos de transformação como os nossos colaboradores no nosso processo de crescimento. Então, aquele que você tem vontade de xingar, de dizer que ele fez isso ou aquilo, enxergue ele como um colaborador no teu processo de crescimento, porque na verdade ele ajudou a vida a redirecionar você para o lugar onde você precisa chegar. Aí ela vai continuar dizendo que o homem que progride cada dia ascende, ou seja, se eleva, não sendo atingido pelas famas dos problematizados que o não podem acompanhar, por enquanto, no processo de crescimento. O que ela está dizendo? Se você vibrar um pouquinho acima daqueles que querem, de alguma forma, lhe prejudicar, lhe atrapalhar o crescimento, você não vai ser atingido por eles. Vocês concordam? Não é assim? Então, o homem que busca Kardec define isso no homem de bem, né? Ou o verdadeiro espírita. Ele fala assim, não no homem de bem. O verdadeiro espírita, ele vai ser reconhecido pelo quê? Pelos esforços que ele faz de se modificar a cada dia. Então, se eu busco me modificar, melhorando, transformando os meus velhos vícios em novos hábitos mais saudáveis, buscando fazer um exame de consciência, a fazer ações melhores que favoreçam o amor ao próximo e a mim mesmo, o que vai acontecer? Eu não vou ser atingido por aqueles que vibram mais baixo, aqueles que ainda estão presos na ideia de que tudo é assim mesmo, é desse jeito e eu não quero mudar, né? Então presta atenção que se você é atingido por alguém e se ressente com alguém, ou tem amargura por esse alguém e sente ódio por esse alguém, conforme nos diz Joana, por uma atitude que ele fez inferior, que você considera inferior, se você sentiu isso é porque você também vibra nessa atitude inferior. Essa é uma dura realidade. Então a gente analisar as nossas amarguras para a gente ver que ainda a gente está vibrando naquele patamar e que o nosso objetivo é vibrar um pouco mais alto. Então busquemos isso. Alcançado o acume desejado, esse indivíduo está em condições de descer, sem diminuir-se, a fim de erguer aquele que permanece na retaguarda. Vai chegar um momento em que nós seremos convidados, que Deus assim permita, a ajudar aqueles que um dia chamamos de nossos inimigos, que a gente não possa, né, ter essa ideia, que a gente possa não ter mais ninguém, eu não tenho ninguém que eu possa dizer que seja meu inimigo. Que felicidade vai ser esse dia, né? Por quê? Porque nesse dia eu consigo subir, estar num patamar acima e retroceder no sentido de ir no patamar dele para resgatá-lo, sem, entretanto, voltar atrás na minha condição vibratória. É esse o convite da vida. Não é isso que Jesus fez? Quando Jesus diz assim, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem, e Jesus permanece conosco até hoje, não é isso que ele faz?
Ele vem ao nosso nível sem se diminuir, porque ele quer o quê? Resgatar aquele que está na retaguarda, irmãos que ainda permanecem na retaguarda, que nós possamos fazer um pouquinho dessa ideia, porque Jesus não disse isso? Quem quiser vir até mim, tome a sua cruz e siga-me. Se ele é o nosso modelo, é isso que nós devemos fazer. Ele fez num âmbito gigante, né? Todos aqueles da retaguarda é todo o planeta Terra. Nós podemos fazer num âmbito menorzinho, contribuir com Jesus naquilo que nos cabe, na medida que nós podemos fazer. Esse é o convite do Evangelho para nós. Ora, para alcançar-se qualquer meta, e em especial a da paz, torna-se necessário um planejamento que deflui de autoconsciência, da consciência ética, da consciência do conhecimento e do amor. Olha que lindo esse parágrafo. A meta está estabelecida. Qual é a meta? A meta que nós queremos é ascender, não é isso? Ou alguém não quer? Depois vocês me falam aí se alguém não quer. Se alguém quer descender, né? Mas se a nossa meta é subir, subir para quê? Para ser indivíduos mais saudáveis. Subir para quê? Para construir a nossa paz interior. Subir para quê? Para reconhecer quem somos, filhos de Deus, consciência autoiluminada. É isso que nós temos como meta. Mas sempre quando eu defino uma meta, eu preciso ter um plano. E qual é o meu plano para atingir essa meta? É isso que ela está falando, né? Nós temos que ter um plano. Talvez o plano seja melhorar um pouquinho no desenvolvimento das virtudes a cada dia. Desenvolver a paciência, desenvolver o alto amor, desenvolver a caridade, enfim, a gente vai estabelecendo pequenas metas para que a gente consiga ir crescendo aos pouquinhos. Então, se nós queremos essa meta, nós planejamos quais são os passos que devemos dar para atingir isso, e esses passos não pode fugir da autoconsciência, da ética, do conhecimento e da lei maior, que é o amor. Lindo isso, né? O planejamento precede a ação e desempenha papel fundamental na vida do homem. Veja, né? A gente falou uma vez aqui do Davi de Michelangelo, né? Então, quando a gente fala da Davi de Michelangelo, aquela estátua, né, que parece que vai falar, né, de tão perfeita que é, parece que o mármore vai ganhar vida e vai falar. Para sair da pedra, o que o Michelangelo fez? Ele primeiro olhou a pedra e enxergou dentro da pedra o Davi que estava ali dentro. Vocês concordam que não foi assim? Ah, joguei a pedra na parede e saiu o Davi. Foi assim? Não. Foi um trabalho árduo com cinzel, batendo, né? Tirando as lascas da pedra para que ele ficasse naquele formato de músculos, né? Então, precisou ter planejamento. Michelangelo pensou na imagem, pensou no formato que o nariz seria daquele jeito, o cabelo do outro, o olho do outro, o queixo do outro. Então, tudo na vida tem planejamento. Então, o planejamento, ele precede a ação. Primeiro você pensa no que você vai fazer, depois você age, porque a ação sem planejamento é o que, gente? É desastre, vocês concordam? Quando eu vou agindo assim, por ímpeto, é muito difícil de dar certo. Então, tudo que a gente vai fazer, se você vai fazer uma viagem, e olha que essa viagem é uma viagem, que seja, ó, o Fernando quer vir para Alfenas, por exemplo. Ele vai planejar quando, onde ele vai ficar, como é que vai ser, se vai ser dia de semana, se vai ser final de semana. Então ele vai planejar tudo para a viagem dar certo. E ainda pode ter algumas, como é que fala? Alguns imprevistos aí no meio do caminho. Mas imaginou se ele fala assim agora, eu vou para lá, do nada assim. Aí não tem chance de dar certo, né? Porque ele vai chegar aqui de madrugada, ele não vai encontrar ninguém, enfim.
É isso. Então, tudo que a gente vai fazer precisa de planejamento. E que é uma viagem mais complexa que é essa de viagem da nossa evolução. Então, nós precisamos de planejamento, sim. A Marilussa está contribuindo na evolução. Não se improvisa, isso mesmo. Não há improvisação, precisa ter planejamento. Planejamento de onde eu quero chegar e quais são os passos que eu tenho que dar para chegar nisso. E aí ela vai fechar, né? Somente uma atitude saudável e uma emoção equilibrada, sem vestígios de ódio, desejos de esforço, podem planejar para o bem, o êxito, a felicidade. Então, como é que eu posso construir um planejamento bom para minha evolução? Sem ódio, aí ligando com o tema do capítulo, né? Concorda? Sem ódio. Então não tem lugar dentro desse planejamento, no planejamento da minha evolução, eu não posso ter o ódio, porque o ódio vai fazer o que com o meu planejamento? Vai travá-lo. É igual o Fernando, vou usar você de novo, Fernando, que quer virar oficinas de carro e não põe combustível. O que vai acontecer? Ele vai entrar no carro, então o carro vai? Não vai. Então o ódio faz isso, ele trava o nosso veículo. Então, para poder fazer um bom planejamento, eu tenho que estar lúcido, vocês concordam? Tem que estar saudável. É isso que ela fala, uma atitude saudável e uma emoção equilibrada. Só assim eu posso fazer um bom planejamento. E para ter a minha emoção equilibrada, ela não pode ter dentro dela o quê? Ódio. Então, é um convite para que a gente tire da gente, busque tirar a questão do ódio, que foi gerado do ressentimento, lembra? Então, buscar não ter o ressentimento, para não evoluir para amargura, não ter desejo de vingança, porque assim nós vamos conseguir planejar a nossa vida e caminhar para o bem, para a felicidade. E aí é isso. A mentora acaba assim essa parte do ódio e do suicídio. O suicídio não nos ajuda em nada a nossa trajetória evolutiva, muito pelo contrário, né? Atrapalha. Por que atrapalha? Porque a gente tem casos e casos e casos de suicidas que são suicidas recorrentes, que além de deteriorar o corpo físico, causando a morte do corpo físico, tem vestígios no corpo perispiritual, no corpo astral, e precisa de várias encarnações, tentativas frustradas para recompor o corpo astral, para conseguir ter uma encarnação expiatória. Muitas vezes ela é recorrente, ele suicida de novo, enfim, atrapalha, dificulta, nos traz infelicidade, nos traz sofrimento para nós e aqueles que estão no nosso entorno. Então, o suicídio não ajuda esse nosso planejamento de escalada rumo à intuição, que é isso que a gente quer. Vamos pensar só no próximo passo, né, gente? Não vou nem pensar na perfeição. Vou pensar assim, qual é o degrau que está na minha frente? O degrau que está na minha frente é estabilizar a razão nesse atual momento evolutivo da humanidade, da Terra, e partir rumo à intuição. Esse é o convite. E para isso, eu preciso equilibrar minhas emoções, porque o homem emocional está totalmente desequilibrado. O convite é que a gente estude, é o conhecimento, né? Estude e ame para que a gente equilibre as nossas emoções e assim possamos ter uma escalada mais segura rumo ao próximo degrau, que é o desenvolvimento da intuição, onde estaremos mais ligados ao plano espiritual. É isso. Agradeçamos a mentora por essa mensagem, por esses conhecimentos que são de muita valia, que nós estamos aqui buscando absorver o que ela tem a nos dizer e principalmente que nós possamos ter a ajuda que temos sempre, né, do plano espiritual para que nós possamos de fato internalizar essas lições e aplicá-las na nossa vida, para que possamos construir pontes seguras
que nos levarão para a felicidade. É isso, gente. Chegamos ao fim dessa parte. A próxima parte vai falar dos mitos. Vai ser muito interessante. Até semana que vem.